Olá, graça e paz e sejam bem-vindos ao podcast Palavra de Deus. E já de início eu vou pedir a vocês, por favor, ajudem esse canal a crescer, curtindo o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal e deixando o seu comentário aqui. Por favor, é de muita importância você curtir, se inscrever e comentar também, para que o YouTube possa entender que esse podcast é para chegar para mais pessoas, para que a palavra de Deus possa chegar para mais pessoas, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, fica conosco aqui, vê do início até o fim, para que você possa entender sobre a palavra de Deus e aprender sobre a palavra de Deus, se aprofundar mais sobre a palavra de Deus e também ter mais intimidade com Deus. E como o pastor fala, esteja com a sua Bíblia aberta, o seu caderninho, porque nós vamos estudar a palavra de Deus junto aqui agora. Pastor, seja bem-vindo novamente e fique à vontade, pastor. Graça e paz mais uma vez. É uma satisfação muito grande estar aqui ao meu lado, aqui no meu caderno, com todos os estudos. Está aqui a minha caneta, está aqui minha Bíblia. Então, conforme eu tenho falado para todos aí, peguem o caderno, anotem todos os versículos, anotem as passagens, alguma palavra que a gente falar, anotem. E vamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia ela deve ser estudada. E nesta noite nós vamos dar prosseguimento às igrejas do Apocalipse. As igrejas do Apocalipse. Nós já aprendemos sobre os braços do candelabro ou menorá. Primeiro braço, Éfeso. Éfeso, uma igreja que foi plantada, ela se desviou do primeiro amor, ela chegou a ter uma queda espiritual, então ela é conhecida como igreja desviada do primeiro amor. Segundo braço, Esmirna. Esmirna é uma das igrejas mais bem sucedida, uma igreja sucedida espiritualmente, ou seja, ela perseverou, ela foi considerada como fiel ao Senhor Jesus, não teve nenhuma censura do Senhor Jesus. Terceira, Pérgamo. Pérgamo é uma igreja silenciosa e tolerante. Silenciosa porque silenciou depois da morte do seu fundador, do seu líder, Antipas. A igreja de Pérgamo, ela começou a tolerar heresia, começou a ser silenciosa. Quarta igreja, Tiatira, uma igreja relaxada, que relaxou e ela silenciou também o nome de Cristo. A igreja de Tiatira tinha também um remanescente fiel ao Senhor Jesus. O quinto é a igreja de Sardes. Sardes é uma das piores igrejas, totalmente reprovada pelo Senhor Jesus. Uma igreja morta, ou seja, a igreja morta, uma igreja ativa, mas morta espiritualmente. A igreja de Sardes também tinha um restante, também tinha um remanescente que o Senhor Jesus aprovava. E hoje nós vamos terminar o sexto, que é Filadélfia. Filadélfia é uma igreja que foi também, ela teve a aprovação do Senhor Jesus, uma igreja que foi fiel ao Senhor Jesus, uma igreja que permaneceu na palavra do Senhor Jesus. Nós paramos no verso 10. A gente parou no versículo 10 e só para vocês entenderem com mais ênfase o estudo que a gente vai passar aqui, para vocês que estão chegando agora, é muito importante você acompanhar todos os estudos que a gente está passando aqui no nosso podcast. Então olha lá da igreja, a carta de Éfeso e todas as igrejas que o pastor citou aqui, até a igreja de Filadélfia, para você entender completamente tudo, mas ver tudo, por favor. E como eu disse, se inscreva no canal, curte e comenta. Olha só, pastor, para a gente entender que aonde a gente parou, resumindo aqui do versículo 10, para a gente entender, explica aí sobre o versículo 10 aqui, que a gente parou no vídeo anterior, para a gente entender adiante. O versículo 10 é o que o Senhor Jesus espera de suas igrejas. Como guardastes a palavra da minha paciência. Ou seja, a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja que ela guardou
a palavra do Senhor Jesus no versículo 10. Guardar a palavra do Senhor Jesus, guardar a palavra do Senhor é o que as igrejas precisam. Guardar a palavra não é somente um depósito esquecido. Guardar a palavra guardar no grego quer dizer, envolve prática. Ou seja, não basta só guardar a palavra. Ou seja, a palavra não deve estar estagnada e parada no coração de um cristão ou no coração de uma igreja. A palavra que o Senhor Jesus quer dizer que como guardardes a palavra, guardar está implícita uma prática. Uma prática, ou seja, tem muitas pessoas que até guardam a palavra, mas não pratica. Não pratica. Não basta só praticar. Dá para ver claramente que a igreja de Filadélfia, essa palavra, como guardardes a palavra, está associado à prática. Está associado não somente à teoria, não somente ficar estagnado, parado. Né? A prática é essencial para uma igreja ser vitoriosa. Né? Não podemos só ter a guarda da palavra. Muitas lideranças, muitas denominações até guardam a palavra. Guarda a palavra como se fosse um depósito estagnado, parado. Vale lembrar disso. O versículo 10 aqui, como a igreja guardava, a palavra guardar é uma prática, está associado com a prática, como ser uma igreja ativa. Então, por isso que o Senhor Jesus amava a igreja de Filadélfia. Por isso, se você recuar lá atrás no versículo 8, diz que ela tinha pouca força. A pouca força dela, eu falei no episódio passado, a pouca força dela aí, não é porque ela tinha pecado, não. A pouca força é segundo as limitações que ela tinha. O forte império, a perseguição. Nós já falamos também a congregação da sinagoga de Satanás que era contra o avanço do evangelho. Então, a igreja de Filadélfia, ela não só o versículo 10, como o versículo 8, duas vezes. Anote isso aí, versículo 8 e versículo 10. Versículo 8 e versículo 10, o Senhor Jesus diz a mesma coisa. Porque tu guardastes a palavra. Observa o verso 8 aí no final aí. O verso 8, no finalzinho. Guardastes a minha palavra e não negaste meu nome. Versículo 8. Versículo 10, Jesus vai dizer a mesma coisa. Como guardastes a minha palavra. Então, o maior êxodo aqui da igreja de Filadélfia é que ela guardava a palavra de uma forma ativa, de uma forma prática, de uma forma que ela tinha uma forma ativa, não estagnada e não parada. O que acontece? Existe hoje essa diferença nas igrejas. Né? Tem igrejas que dizem que guardam a palavra, mas é formalismo, só formal. Ou seja, guarda a palavra, se torna formais. Isso não é bom. É como se fosse... É um exemplo. O que nós cristãos costumamos fazer, que a gente não pode colocar em prática, não podemos fazer. O guardar, como o senhor está falando aí, que a Bíblia está falando, é colocar em prática. Ação, atitude, agir. Verdade. Mas o guardar, nós, seres humanos falhos, é somente estudar e guardar para nós. E a gente não colocar em prática. É como se fosse... A palavra ela é preciosa. O senhor conhece o museu. O museu tem várias coisas preciosas que é guardado, só que fica pegando poeira. Boa ilustração. É o que a gente infelizmente faz. É muito parecido com essa ilustração. É muito parecido. Tipo assim, nos dias de hoje, a Bíblia ela é preciosa, ela nos dá vários ensinamentos, só que a gente guarda como se fosse um museu. Verdade. Deixa pegar poeira, não coloca em prática, algo precioso, bonito de se ver,
bonito, é bom de ler, só que a prática de manusear, de utilizar, a gente não faz. Por isso que a guarda da palavra aqui está associado com a prática e ser ativo. Não é um guardar como museu. Justamente. Por isso que Jesus está aprovando a igreja de Filadélfia. Jesus está aprovando a igreja de Filadélfia porque ela guardava a palavra. Ou seja, ela guardava e praticava. Nós não podemos, hoje se você perguntar todas as denominações, todos os ministérios, eles dizem que guarda a palavra. Dizem que guarda a palavra. Porém, eles guardam a palavra de maneira deles. Ou seja, formalismo, mas não é a guarda conforme a igreja de Filadélfia. Por isso que Jesus amava a igreja de Filadélfia. Jesus falou assim, eu colocarei as portas abertas. Por quê? Por causa da guarda da palavra. Então no versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo. Essa tentação aí que havia de vir sobre todo mundo, nós podemos analisar ela de dois tópicos principais. Primeiro, poderia ser a provação, a tentação que estava havendo naquela época do domínio do Império Romano. O forte domínio do Império Romano era em toda a Ásia. Então, a Filadélfia também estava sob a pressão do tirano Domiciano, que era o oitavo imperador da época, quando foi escrito o Apocalipse, quando João estava na ilha de Patmos. Então, a hora da tentação pode estar se referindo àquele momento que eles estavam passando, mas também pode estar relacionado, pode estar nos mostrando uma coisa profética da grande tribulação que há de vir no futuro. A tribulação mesmo, os 7 anos da tribulação. Então, Jesus diz que guardará os cristãos fiel que tiver o mesmo caráter, o mesmo caráter da igreja de Filadélfia. Jesus promete guardar eles da hora da tentação. Guardar eles, o que é isso? Poupá-los da grande tribulação, porque Jesus vai tirar a sua igreja. Então, tirando a sua igreja, a vinda de Jesus, o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Depois serão os 7 anos da tribulação. Então, Jesus está dizendo, esse versículo 10 também é uma profecia a respeito de Jesus arrebatar a sua igreja antes da tribulação. É engraçado, olha só como é que a gente, estudando com mais ênfase, com mais sabedoria, a primeira estrofe aqui do 10 fala porque guardaste a palavra, correto? Certo. E aqui Deus já fala da mesma palavra, mas muda um pouquinho, fala aqui que também eu te guardarei. Ou seja, eu te guardarei da hora da tentação, ou seja, eu irei agir. Agir, prática. Agir, então, Deus ativo. Então é como se fosse, da mesma forma que você está colocando em prática a minha palavra... Vocês estão agindo, eu vou agir em favor de vocês. Rapaz, não cheguei a pegar assim desse jeito agora que eu estou pegando. Não. Você está vendo que a igreja é prática com Deus e Deus está sendo prático com a igreja. Tipo assim, se a gente ler rapidamente, vai pensar que é guardar de guardar no bolso, mas de guarda carteira, guarda as coisas, mas Deus está repetindo a palavra para a gente entender o que Ele quer dizer. Então, a guarda de Deus, ou seja, Ele vai nos guardar, por quê? Porque nós guardamos a sua palavra. Nós praticamos a sua palavra, nós procuramos a praticar a sua palavra, nós procuramos ser ativo. Então, Deus também vai ser ativo. Como assim? Ele vai ser prático. Ele vai usar, ele vai ser ativo, ele vai ser prático para poder nos guardar da hora da tentação. Então, essa hora da tentação aqui, a hora da tentação pode estar se referindo aos dias atuais daquela época e pode também estar uma profecia a respeito
da grande tribulação. Da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Olha, sobre todo, está no plural. Todo mundo, não é só sobre a Ásia, não, porque a Filadélfia ficava na Ásia. Então nós podemos entender essas duas tópicos principal aqui. Para aquele momento, mas o tópico principal aqui está se referindo à grande tribulação. Por quê? Porque está se referindo a todo mundo. Que todo mundo é esse? Os 4 continentes. Os 4 continentes. Então essa tribulação aqui, olha bem, que há de vir sobre todo mundo. Não é só sobre a Ásia onde é que estava o império de Domiciano, o Império Romano, não. Que poderia, então essa profecia aqui, provavelmente, ela está se referindo à grande tribulação, que Jesus ia livrar a igreja fiel dele, que simboliza a Filadélfia, da hora da tribulação, tirará ela, porque a tribulação vai ser muito... Nós vamos, não é espaço agora para nós comentar sobre a tribulação, porque é um estudo amplo, grande, nós podemos falar isso em outra oportunidade. E eu estou falando isso daí, essa palavra que foi falada pela igreja de Filadélfia, Deus já está falando já nos dias de hoje também. Até porque, se a gente não colocar em prática a palavra, como Deus vai agir sobre a nossa vida? Se a gente não está colocando em prática. Como a palavra diz, buscar o reino dos céus, sua justiça é mais por sendo acrescentada, ele quer dizer que busca a mim e eu irei agir sobre a sua vida. Ou seja, como essa palavra está falando aqui, que ele também, eu te guardarei. Ou seja, eu irei agir sobre a sua vida. E nós cristãos temos essa maneira assim, de pedir e não avaliar se a gente está servindo ele com excelência e colocando em prática antes de pedir. E a igreja fez a diferença, essa igreja de Filadélfia. Ela não pediu, ela agiu, colocou em prática e Deus o honrou. Se você ver as 7 igrejas, você vai ver que a segunda igreja, que é a Esmirna, e a 6ª igreja, que é a Filadélfia, e o restante de Tiatira, e o restante de Pérgamo, e o restante de Sardes, que era uma minoria. Por que Deus aprova esses? Olha bem, vou repetir. Deus aprova a segunda igreja como toda a igreja de Esmirna, porque é uma igreja pobre financeiramente, e perseverava, e ela foi considerada uma igreja vitoriosa, a Esmirna. Aí fala também do restante, o restante é o remanescente. O remanescente que tinha na igreja de Tiatira, na igreja de Pérgamo, na igreja de Sardes. Jesus fala que tinha um restante, um pequeno povo. Jesus também aprova esses. E Jesus também aprova esses que guardavam, a igreja de Filadélfia, que guardava a palavra. Por quê? Porque esses são os que praticavam, os que colocavam em prática, eram ativos, eles tinham a prática do verdadeiro cristianismo. E se você olhar por que as outras igrejas foram rejeitadas, eram igrejas mundanas, igrejas que aceitavam heresias, igreja que aceitava tudo que é mundanismo. Então, a prática, ser ativo, ser cristão ativo, ser praticante, é o que mostra o que é um cristão, que mostra o que é uma igreja. Não é formalismo, não é porque papai foi, porque mamãe foi, porque vovó foi, não é por causa de tradição. Então, também da beleza, né, da igreja, da estrutura também. Não, muito pelo contrário. Quando nós vamos chegar lá, quando nós chegar na 6ª igreja, você vai ver que a igreja, a Laodiceia, a 6ª igreja, a 7ª, isso, perdão, a 7ª. A 7ª igreja, a Laodiceia, você vai ver que ela era rica materialmente e era grande. E ela foi reprovada pelo Senhor Jesus. Então, a 7ª igreja, eu volto a dizer, a 7ª igreja você consegue entender ela melhor quando ela é aplicada a 7 igrejas como uma plenitude, uma mensagem de Cristo universal. Plenitude para toda a igreja. Eu sempre vou dizer isso, vou tornar a dizer.
Você consegue entender essas 7 igrejas melhor se você pensar de uma forma que as 7 igrejas se aplica à universalização da igreja de Cristo ou à plenitude da mensagem de Cristo para toda a igreja. Porque tem uma escola também, que interpreta o Apocalipse como fase da igreja. Fase da igreja. Fase: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tem muitas escolas que interpretam dessa maneira. Eu prefiro interpretar de forma universal, de forma plenitude para a igreja. Né? Vamos para o verso 11? O verso 11, esse aqui também é algo muito impactante também. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Vou colocar ponto aqui para a gente continuar no verso, mas só para você explicar aqui. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Que eles tinham que continuar. Ou seja, guarda o que tens. O que eles tinham? Eles tinham a guarda da palavra. A guarda da palavra tinha a forma ativa de agir. Eles eram praticantes. Só que eles não podem parar no tempo. O que acontece hoje é que muitos crentes param. Muitos crentes, muitas denominações param. Então, a igreja, eis que eu venho sem demora. Está falando da volta de Jesus. Sim. Você vê que o verso 10 fala da hora da tentação, a hora da provação, que é a grande tribulação. A grande tribulação, e fala antes da grande tribulação, no verso 11, fala sobre a volta de Cristo. Guarda o que tens. Guardar o que tens. Eu já falei que a palavra guardar tem que estar associada à prática e o ativo de agir. Ou seja, continue. Por isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 11: guarda o que tens. Eles não tinham fidelidade, eles não tinham a palavra, eles não tinham a fidelidade à palavra, não guardavam o nome de Jesus. No verso 8 fala que eles não negavam o nome de Jesus no finalzinho do versículo. Uhum. Então Jesus está falando assim, vocês devem fazer a parte de vocês, guarda. Então nós temos que guardar a fidelidade ao Senhor Jesus até no arrebatamento ou até na nossa morte. Então não há predestinação, não há. Você não é predestinado a ser salvo, você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha. Não significa que somos salvos uma vez, somos salvos por toda a época, até o fim. Não. Nós somos salvos se nós manter a nossa fé até o fim. Apocalipse 2,10 diz assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 24,13 diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que guardar e continuar guardando. Olha que no versículo 10 Jesus fala assim, como guardastes. Tem que continuar guardando até a volta dele. Nós temos que guardar o bom depósito até a volta dele. Colocar em prática. Nós temos que lutar conosco mesmo. Nós temos que lutar conosco em guardar. Nós temos que guardar a nossa fé. Nós temos que guardar nosso ministério de oração. Nós temos que guardar o nosso ministério de fidelidade a Deus. Guardar o que tens. Por quê? Porque tem alguém que está de olho para roubar aquilo que é seu. É o que está aqui, eu já ia perguntar ao Senhor sobre essa palavra, que o Senhor já chegou na resposta, eu queria que o Senhor me explicasse. Para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é símbolo de realeza. Mas... Coroa, olha bem, preste atenção, embora você ainda não está reinando. Você ainda não está reinando. Mas como que eu vou dizer assim? É um benefício tão grande, mesmo nós ainda não reinando, mesmo ainda nós não estamos lá no reino de Deus, mesmo nós não estamos lá, mas Jesus,
ele nos dá aqui no versículo 11 um benefício da coroa. Nós temos uma coroa, embora você não está vendo em mim uma coroa de rei, de reinar junto com ele. O que significa isso? Que foi antecipado para nós a realeza, mesmo ainda não está reinando. A gente não pode estar, que eu pude entender, a gente não pode estar reinando como os reis, biblicamente falando, mas hoje a gente consegue reinar nossa vida espiritual, física, relacionamento, se tiver o casamento, que é o casamento para quem é casado, e também reinar, tipo assim, de impedir que a carne venha dominar a gente. É o sentido amplo. O sentido amplo. Veja bem, aqui na terra, nós somos pó. Nós somos pó. Nós somos homens falhos. Nós temos sentimentos, nós choramos. Temos dores, temos limitações. Nossas cãs se embranquecem, nossa pele se enruga, e nós vamos chegar até o ponto, se Jesus voltar, nós vamos até o ponto de chegar até a sepultura. Você vê que, se você olhar bem, parece uma derrota. Parece uma derrota. Só que Jesus, ele te promete dar uma coroa para reinar. Ou seja, aqui na terra parece que somos vencidos pela idade, nós somos vencidos pelas bactérias, nós somos vencidos pelo tempo, nós somos vencidos por muitas coisas, por muitas coisas. Só que Jesus ele diz para que ninguém tome a tua coroa, que embora você não vê uma coroa para reinar, mas está se referindo também ao momento de glória que nós vamos ter. Glória lá no paraíso, lá na Nova Jerusalém, na Nova Terra, no Novo Céu. Lá vai ser a verdadeira glória, porque lá não vamos morrer mais. Lá não vamos envelhecer mais. Lá não vamos mais ter corrupção, subornos, não vai ter mais nada disso. Então, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome a tua coroa. Eis que eu venho sem demora. Então, preste atenção você do lado daí, aos ouvintes aí. A volta de Jesus, fica atento na volta de Jesus. Eu não vou dar agora um estudo sobre a volta de Jesus, não, que eu poderia ficar aqui umas 3 horas, mas nós temos que terminar a igreja de Filadélfia. Mas deixa eu falar rapidinho aqui. Esperem pela volta de Jesus. Não se precipite, não venda a sua salvação, não venda a sua vida que Jesus deu. Jesus, no versículo 11, está prometendo voltar. Jesus diz: eis que eu venho sem demora. Espera aí. Aí você pode perguntar assim: por que tem 2000 anos que eles falam que Jesus vai voltar e não volte? Por quê? Porque, segundo Pedro 3,8, está escrito que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então, nosso tempo não é o tempo de Deus. Para nós, 2000 anos é muito. Para nós. Mas para Deus, 1000 anos, 2000 anos, 2000 anos para Deus como se fosse 2 dias. Então, nós não devemos questionar a Deus, nós não devemos perguntar, nem questionar a Deus, nem ficar alvoroçado, nem ficar atrás de profecia e dizendo que Jesus vai voltar tal dia, tal hora. Ninguém sabe, ninguém sabe, nenhum ser humano, só a Santíssima Trindade sabe. Só a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabe. Nem demônios, nem anjos, nem Miguel, nem Gabriel, nenhum dos anjos sabe, nem os demônios, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é esperar a volta de Jesus,
Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Verso 12, quer fazer alguma pergunta do verso 11? No 11 deu para entender. Deu para entender completamente. Eu que eu quero fazer do verso 12. Esse primeiro estrofe aqui. A quem vencer eu farei a coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Me explica, esse aqui é eu farei... Coluna. Vamos lá. Tem tudo a ver com a cidade. Tem tudo a ver com a cidade de Filadélfia. Filadélfia hoje é a atual Acelair. Hoje, atual. Então, lá no início, quando nós começamos a estudar a igreja de Filadélfia, nós aprendemos que Filadélfia foi o nome Filadélfia quer dizer amor fraternal. Foi um rei, um deles, perdeu o irmão Átalo, e ele colocou o nome da cidade de Filadélfia, e por causa do irmão que tinha morrido, por causa da convivência de irmãos. Então, Filadélfia foi a cidade mais castigada por terremoto na época do Novo Testamento. Então, imagina quando veio no ano 17 depois de Cristo, houve um dos piores terremotos no ano 17 de Cristo. Houve um terremoto em Filadélfia que arrasou com a cidade. Então as colunas da cidade, hoje, está tudo abaixo de aterro, com pouquíssimas... Hoje, se você visitar o Google, você vai ver que a arqueologia, que os restos de Filadélfia são poucos. A cidade, a Acelair, que é a nova agora, ela está a Laceir. A Laceir hoje, a moderna Laceir, ela está em cima da antiga. Então, por isso que Jesus está dizendo aqui, porque Jesus pegava a ilustração daquela cidade e trazia para ilustrar a igreja dele. Ele está dizendo que ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Essa coluna do templo aqui seria uma coluna viva, não aquela coluna destruída pelo terremoto. Então a igreja de Jesus, você é uma coluna, eu sou uma coluna. No livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Gálatas, lá no livro de Gálatas, Paulo fazendo menção aos 3 apóstolos de Jerusalém, Paulo fala assim, quando eu fui a Jerusalém, eu estive com Cefas, com João e com Tiago, que são as colunas da igreja. Paulo cita que Tiago, Pedro e João, no livro de Gálatas, que eles eram considerados colunas. Então, ao que vencer? Então, se você e eu, nós vamos vencer, nós somos considerados como coluna, que nós não seremos coluna derrubada por terremoto. Nós não seremos colunas derrubadas por terremoto. Por isso que Jesus está dizendo assim, aqui vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. O templo do meu Deus vai ser o lugar que nós vamos morar, na Nova Jerusalém, na Nova Terra, no Novo Céu, o templo de Deus, que é a Nova Jerusalém. Então você vai ser coluna. O que é coluna? Coluna ereta. Coluna é a sustentação. Aí Jesus também, ele está elogiando aos seus servos, que você vai ser coluna. Hoje aqui nós somos frágeis, nós temos doenças, nós temos fraquezas, nós temos fragilidades, nós choramos, nós vamos envelhecer, nós vamos chegar à sepultura. Aí Jesus está dizendo assim, aos que vencer aos que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna? O que é coluna? Se você ver a coluna, ela tem ferragem, ela tem ferro para sustentar a coluna. A coluna, os ferros é barrado e depois vai o concreto. Essa coluna material,
que tinha em Filadélfia, das casas, dos templos, ela foi praticamente tudo jogada no chão pelo terremoto. Mas aqui nós temos uma bem-aventurança aqui, que nós seremos coluna no templo de Deus, do meu Deus. E nunca sairá, ou seja, você será coluna e nunca sairá, e você nunca vai ser derrubado por terremoto. E nunca sairá de lá. Nunca, nem abalo terrestre, nem maremoto, as marés dando lapada numa coluna não consegue derrubar. Nem vulcão, nem terremoto, tudo isso que abalava a cidade de Filadélfia. Amém? E aqui, ó, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade. Aleluia, aleluia. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, significa posse dele, posse. Geralmente, naquela época, o escravo, ele tinha o nome do seu senhor. Ele tinha como ele tinha que ter uma marca do seu senhor. O escravo, ele tinha que ter a marca do seu senhor, que ele era propriedade do seu senhor. Isso é no mundo físico, biológico, os escravos. Então, por isso que a Bíblia fala, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Significa o quê? Nós somos posse de Deus, propriedade particular de Deus. A igreja é propriedade particular de Deus. E o nome da cidade do meu Deus. Está vendo? Porque a cidade do meu Deus é a Nova Jerusalém. Tem tudo a ver também com a cidade de Filadélfia, porque Filadélfia ela era abalada por terremoto. Só que a Nova Jerusalém não vai ser mais abalada por terremoto. Você está vendo? Olha só. Ao que venceu, eu falei coluna. Tem tudo a ver com o terremoto, com a cidade de Filadélfia, com os fenômenos da natureza que derrubou Filadélfia. Coluna, a cidade, posse, porque todos queriam apossar de Filadélfia. Quem foi que fundou Filadélfia? Foi o rei Eumenes, com a morte de Átalo, colocou o nome de Filadélfia. Mas depois, no ano 17, Filadélfia teve um terremoto e ela caiu por terra. O outro imperador, o terceiro imperador, que é Tibério, o imperador de Roma, ele restaurou a cidade e trocou o nome da cidade. Trocou o nome de Filadélfia para Neo-Cesareia, em homenagem a Tibério. Por isso que está escrito aqui, ó, e escreverei o nome do meu Deus, ou seja, não é nome do imperador, do meu Deus, Deus único, verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Não é o nome do imperador Tibério. Tibério colocou o nome da cidade de Neo-Cesareia, no ano 17. Depois, a própria cidade ela trocou de nome pela terceira vez. Aí veio um outro imperador chamado Vespasiano. Vespasiano veio logo bem depois de Tibério, trocou o nome de Neo-Cesareia para Flávia. Começou a chamar da cidade, chamava Flávia. Por que Flávia? Flávia é o nome feminino de Flávio. Flávio era um dos nomes dos imperadores de Roma também. Flávio Vespasiano. Então, olha como que eles mudavam o nome da cidade. Por isso que está dizendo aqui, ó, o nome do meu Deus e o nome da cidade. Não vai ser mudado. E a cidade vai se chamar Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Então, as colunas não vai mais ser abalada. Nós teremos posse de Deus, o nome de Deus. E a cidade vai ser a Nova Jerusalém. A cidade do meu Deus. A cidade do meu Deus. Versículo 12. E também do meu novo nome. Qual o significado do meu novo nome? Aí que nós vamos... Veja bem.
Quando você chegar lá, você vai saber, eu também. Ninguém sabe. Não. Deus não... Isso é a glória dele. Isso é a glória dele, é o poder dele. Nem agora ninguém sabe o nome certo de Deus. Deus se identificou como tetragrama para Moisés. YHVH. Eu sou o que sou. A única coisa que Deus deu para Moisés foi o tetragrama, o nome de Deus. YVHV. Não vou entrar em detalhes, que é muita coisa, nós podemos dar um estudo mais para frente também, o nome de Deus. Deus, a palavra Deus, significa invisibilidade por si mesmo. A palavra Deus significa invisibilidade por si mesmo. Depois, eles, pegando o tetragrama Y, V, H e V, associando com a palavra Adonai, Adonai quer dizer Senhor, fazendo a junção do tetragrama com Adonai, aí vem a palavra Jehová, que quer dizer Jeová ou Yahvé. Yahvé é a transliteração de YHVH, que é o nome de Deus. Na verdade, ninguém sabe o nome de Deus. Nós chamamos ele de Elohim, que quer dizer plural. Elohim nos dá uma ideia de um Deus, de um plural. A palavra Elohim está no plural. Nós chamamos ele de Jeová, Yahvé. Os muçulmanos chamam ele de Alá, Elohim, Adonai, Jeová Samá, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Então, na verdade, nós vamos saber o nome dele, a glória dele está reservada para o dia da glória. Então, eu não tenho essa resposta do nome de Deus que lá, porque eu vou saber o nome dele 100% a hora que eu estiver lá. A hora que eu estiver lá, você também. Por isso está escrito aqui, ó, o nome da cidade e também do meu novo nome. Então isso aí é mistério. É mistério. Então nenhum teólogo, nenhum sábio, nenhum arquiteto, nenhum poliglota, nenhum dos apóstolos, nenhum dos reis, nenhum dos juízes, nem Moisés, nem João, nem Paulo, nenhum deles pode dizer qual será o nome de Deus, porque isso só pertence a ele. Deuteronômio 29, verso 29 diz assim, ó, que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós. As reveladas. Esse castiçal aqui, eu estou vendo que é um castiçal. Eu estou vendo que é um castiçal. As coisas reveladas são para nós. Porém, as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, o nome de Deus só pertence a Ele. E eu não tenho essa resposta, ninguém tem essa resposta. Que nome Deus vai dar lá, quando nós chegarmos lá, nós vamos saber. Eu prefiro chegar lá e saber lá. Amém? É o versículo 12. Agora o último versículo. O último versículo, como o Senhor sempre falou nos estudos que a gente está passando aqui, todas as 7 igrejas está falando. Quem tem ouvidos, advertência, ouça o que o Espírito diz à igreja. E antes de eu entrar em detalhe e explicar, hoje eu pude entender com mais clareza o porquê dessa persistência desse versículo. Porque nós temos ouvido, mas a gente faz de surdo. Verdade. E se bobear, essa surdez espiritual, se bobear todos os dias, ela quer nos dominar. Mas só pode me responder com mais profundidade, será que essa surdez nossa não é porque a gente está desfocando nossos olhos para a área espiritual e focando mais para o bem material? Com certeza. E físico? Com certeza. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, também é uma advertência. Você vê que esse versículo está nas 7 igrejas. Todas as 7. Todas as 7 igrejas
todas as 7. No último versículo das 7 igrejas, tem essa expressão: quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Você vê que Deus, ele é muito amor. Ele é muito amor, ele é misericórdia, ele é justiça também. Você vê que ele está dizendo que isso é uma advertência. Uma advertência. Quem tem ouvidos, ouça. A pergunta que você fez. As pessoas estão focadas no mundo materialista, no mundo do seu egocentrismo. As pessoas estão entregues ao materialismo desenfreado, sem santificação. Hebreus 12:14 diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Olha bem, Hebreus, anota aí no seu caderno. Hebreus, depois você lê aí na sua Bíblia, Hebreus 12:14. Diz assim, ó: segui a paz com todas, sem a santificação ninguém verá a Deus. Ninguém. Então, por isso que o Espírito de Deus, ele está assinando. Você vê que todas as 7 igrejas tem Jesus mandando João escrever as igrejas, mas no final das igrejas, de cada igreja, o Espírito Santo vem assinando por causa da unicidade entre Jesus e o Espírito Santo. Unicidade, união, perfeição, harmonia, essência. Então, hoje a misericórdia dele é tão grande, de Jesus e do Espírito Santo, que ele está nos dando uma oportunidade. Quem tem ouvidos, isso aí é para todos. Você vê que ele não está colocando limitação, não. Ou seja, sou os ricos, sou os milionários, sou quem tem dinheiro. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo aqui, está um singular. Quem tem ouvidos abrange a toda a raça humana. A todo. O pobre, o miserável, o rico, o milionário, o trilionário, o rei, o presidente, o governador. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O senhor falando isso aí vem na minha mente agora. Existe vários tipos de pessoas nos dias de hoje. Existem as pessoas que realmente nascem com uma certa deficiência na audição, mas mesmo que essas pessoas que nascem com uma deficiência em audição, ela vem com algo especial, ou seja, ela consegue entender. Com certeza. A leitura labial e consegue ler de uma forma diferente que a gente consegue ler. Com certeza. Então, de qualquer forma, vai ouvir de uma forma diferente. Por isso, nós vamos ser julgados pela lei escrita e também pela lei da consciência. Embora uma pessoa deficiente, ela não consegue ouvir, mas ela tem a lei da consciência, porque Deus, quando criou o ser humano, Deus, quando criou Adão e Eva, Deus colocou a lei da consciência. Então, queira ou não queira, todas as pessoas têm uma certa consciência de que é um ser divino. Isso é os primórdios, isto é, os índios. Queira ou não queira, o índio, ele pode estar lá na mata, mas o ser humano foi criado com a lei da consciência. Eles têm consciência, embora mesmo que as pessoas não tenham a lei escrita, mas o ser humano foi criado com a lei da consciência também. A lei da consciência. Então nós vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados pela palavra, mas Deus também colocou em nós a lei da consciência. A lei da consciência. Por isso que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. O que é a alma? A alma é que nos dá consciência das coisas. Quem nos dá sabedoria e inteligência? Quem nos dá sentimento? Porque nós temos uma alma. Nós temos uma alma. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a mensagem é enviada para o anjo da igreja. Jesus mandando, mas o Espírito Santo está presente nas igrejas. O Espírito Santo está passando no meio das igrejas. O Espírito Santo está vendo tudo dentro das igrejas.
O Espírito Santo. Por isso tem um versículo que eu gosto muito, anote aí, Efésios 4:30. Olha que versículo muito interessante. 4:30. Olha bem, diz assim, ó. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estão selados para o dia da redenção. Olha bem, vou ler de novo. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selados para o dia da redenção. O que é isso? O dia da redenção, o dia que for cumprido todas as coisas, que Jesus voltar para... O Espírito Santo é Ele que prepara a igreja aqui na terra. É o Espírito Santo que nos leva ao encontro com Jesus, até na volta dele. Então, o papel importante do Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo, ele guia a igreja, ele está na igreja. Muitas das vezes nós falamos assim, ó, Jesus está aqui. É uma força de expressão. Quando nós falamos isso, que Jesus está aqui, Jesus está na igreja. Mas na verdade, se você colocar um pingo no i, se você ler a Bíblia, na verdade nós falamos que Jesus está aqui por causa da unicidade entre Jesus e o Espírito Santo. Mas na verdade quem está aqui conosco aqui é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. Sim. Então, nós devemos atentar muito sobre a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, Senhor da igreja, o Espírito Santo que leva a igreja a ter um encontro com Cristo, o senhorio do Espírito Santo. Efésios 4:30, não entristeçai o Espírito Santo. Como que a pessoa entristece o Espírito Santo? Como que as igrejas estão entristecendo o Espírito Santo? Colocando doutrina de Jezabel, colocando doutrina de Balaão, colocando doutrina doutrina hereges, doutrina hereges dentro da igreja, colocando invenções humanas. Isso entristece o Espírito Santo. Olha aqui no verso 30. Não entristeçai. Por que Paulo está dizendo aqui em Efésios 4:30? Porque o que entristece a igreja, o Espírito Santo? São as ações de muitas igrejas, de muitos crentes, de muitos de nós. Nós temos que lutar com nós mesmos para não entristecer o Espírito Santo. Por isso que lá nas cartas do Apocalipse está dizendo assim, ó, voltando lá de novo, quando diz assim, ó, vamos lá, quando diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja, porque o Espírito Santo ele é o responsável para levar a igreja até Jesus. Mas a gente tem a escolha de querer ir ou ficar. Tem a escolha, é chamado por isso. O ser humano é dotado da lei da consciência e da lei da escrita. Há consequências. Consequências e o ser humano tem a lei do livre-arbítrio, de escolha. E esse é o perigo que nós estamos vivendo de hoje, que infelizmente muitas pessoas estão escolhendo caminhos errados e quando chega para passar as consequências da escolha, lembram de Deus. A escolha é uma coisa séria. Deuteronômio 30:19. Deuteronômio, pega aí, anota aí. Deuteronômio 30:19. Olha o que é a escolha. Deuteronômio 30:19. Olha bem. Olha bem. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto, Deus falando, que eu te tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz assim, ó, escolhe a vida para que viva tu e a tua semente. Então, nós somos aquilo que escolhemos. Nós somos aquilo que escolhemos. De acordo com a escolha que eu faço, de acordo com a escolha que você faz, ela tem um resultado. Ela pode ter um grande salário, negativo ou positivo. Então, Deus, ele dá escolha. Olha bem, eu vou ler de novo. Deuteronômio 30, verso 19.
os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que eu te tenho proposto a vida. Olha Deus falando, eu te proponho a vida e a maldição. Aqui, ó, esses dois objetos na minha mão. Eu te dou a vida ou a maldição. Aí Deus fala assim, escolhe. Deus colocou. Vamos supor que você representa a humanidade, todos os seres humanos de todas as épocas. Você. Vamos supor que eu sou Deus. Eu chego diante da humanidade que é você e falo assim, ó, eis aqui a bênção e eis aqui a maldição. Escolhe. A vida ou a morte, escolhe. E a pessoa pode escolher a vida ou a morte. Só que quando as pessoas escolhem, o senhor lembra que Jesus, quando foi atentado no deserto, ele fez uma escolha também. Jesus teve essa escolha, escolheu a vida, né, eterna. Só que o Satanás ele representou a morte, mas não representou a morte vestido de morte mesmo, não ia assustar. Verdade. O dia de hoje Satanás representa a morte, mas tudo bonito, né? Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso, tudo de sapatinho de algodão. Que enche nossos olhos. E é por isso que muita gente escolhe a morte, mas antes de chegar à morte tem que? Tem as coisas saborosas, gostosas, que o pecado, vai dizer em si, é bom. E se não fosse, ninguém ia fazer. É bom também explicar aqui, quando a Bíblia fala eis que eu lhe proposto a vida e a morte, não está falando de morte física não. Porque a morte física todos têm que passar por ela, inclusive eu, inclusive você, inclusive Moisés, inclusive Paulo, inclusive Pedro, João, né? Essa morte que está dizendo aí em Deuteronômio 30:19 não é uma morte física biológica não. É uma morte espiritual que Deus está falando. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou a vida ou a morte. A vida ou a morte. E a morte, a escolha, quem escolhe a morte, ela é enganadora. Enganadora. Porque ela parece ser coisas boas. Parece, mas tudo é uma propaganda. Tudo é uma propaganda para levar as pessoas para a morte eterna. Chamar a atenção para trás. O diabo ele tem sua propaganda. Ele oferece para o ser humano coisas boas para levar as pessoas para o inferno. Para o inferno. Então por isso que muitas pessoas preferem entrar pela porta larga. Porque ela é mais fácil, é mais gostoso passar por ela. Não tem incômodo nenhum. Você não passa esbarrando em ninguém. A porta larga, você passa folgado. Mas só que tem uma consequência. Você vai chegar lá no final, vai encontrar com a morte eterna. A morte eterna. Agora a vida que Jesus dá, a vida que Jesus promete, é a vida eterna. Mas antes de chegar nela, temos que passar por várias situações para provar a nossa fé. Temos que fazer igual a igreja de Filadélfia. Temos que guardar a palavra, temos que ser ativo, temos que ser prático, temos que guardar o que tem até o final. Então o que a gente temos que aprender com a igreja de Filadélfia é sermos ativos, guardar o que tem e colocar em prática. Prática. Anota aí. Ativo, ação, prática, guardar. E guardar. Anota. E isso para a gente guardar nas nossas vidas. O ser ativo e praticar está dentro da palavra guardar. Né? Porque senão nós podemos entender que guardar, igual você falou, o museu, está lá no museu e fica lá. Nós temos que usufruir. Então, a igreja de Filadélfia, Jesus abriu as portas para ela. Mas por quê? Porque ela guardava a palavra, ela praticava, ela era ativa. E outra coisa, e ela ouvia o Espírito Santo. Não está escrito no último versículo, quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz às igrejas? Só que a igreja de Filadélfia ouvia o Espírito Santo. Já a igreja de Sardes,
a Sardes, a quinta igreja, ela não ouvia, a maior parte não ouvia, só o restante. Só o restante. Só o mais importante é o que todos nós fazemos, infelizmente. Verdade. Pega o que é mais importante e quando é algo para corrigir, que é para o nosso bem espiritual, a gente descarta. Justamente. A igreja de Filadélfia era uma igreja que verdadeiramente era sistema modelo. Modelo para mim, para as denominações, não somente a Filadélfia, mas a segunda também, a Esmirna. Esmirna. Lembra disso. Das 7 igrejas, Jesus tinha a segunda igreja, a Esmirna, Jesus tinha a 6ª igreja, que é a Filadélfia, e Jesus tinha o restante daquelas igrejas tudo atrapalhada. Aquelas igrejas com heresia, com igreja com mundanismo, igreja, ainda tinha um restante que suspirava ainda, que estava respirando. Então Jesus aprova eles também, aquela minoria que tinha em Tiatira, depois você lê em casa, que eu já falei sobre isso, a igreja de Tiatira, você vê lá que tinha um restante. A de Sardes também tinha um restante, embora a maioria estava morto, mas tinha um restante. Você está notando isso? Você está notando que a segunda igreja, a Sardes, a Esmirna, a segunda igreja, a Esmirna, e o restante da igreja de Tiatira, da igreja de Pérgamo e da igreja de Sardes, e a maior parte da igreja de Filadélfia foram aprovados pelo Senhor Jesus. Está notando isso? Por isso que a igreja do Apocalipse é universal, plenitude. O que é plenitude? Estado completo. Plenitude é estado completo. Plenitude. Ou universalização da igreja de Cristo. São as 7 igrejas. Então, para nós que estamos aqui aprendendo com a palavra de Deus, nós devemos ser ativos, colocar em prática sobre a palavra de Deus, guardar, ou seja, ter ação, atitude, não somente sermos ouvintes e ler. É por isso que o podcast foi criado, orientado por Deus. Deus colocou no nosso coração de colocar esse programa aqui no podcast no YouTube para que vocês possam se conectar mais com Deus e também estudarmos com mais ênfase, com mais sabedoria, com a ajuda do pastor Antônio, sendo orientado por Deus para nos orientar também. Então, por favor, faça que esse programa, esse podcast possa chegar para milhares de pessoas. Como vocês vão fazer isso daí? Não vai gastar nada, vai gastar nem um segundo, é só clicar aqui, ó, se inscreva-se, curte, comenta, leva essa palavra para mais pessoas. Pastor, fique à vontade de dar as suas últimas palavras aí. E antes do pastor falar, quase esqueci. Próximo episódio vai ser a 7ª igreja. Laodiceia, a última igreja. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna. E lá tem muitas repreensões do Senhor Jesus, lá tem muitas repreensões. Você vai saber por que a igreja era morna. Morna. Vou explicar no próximo episódio. E você que é inscrito aí, você pode nos ajudar como? Você já é inscrito, mas você pode convidar o número de pessoas que você quiser, os seus contatos, os seus familiares, pessoas que moram lá nos outros estados do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Manda para eles o link, aquele link lá da primeira igreja Éfeso, que tem 2.000, vai fazer quase 2.700. Manda para essas pessoas, pede eles para se inscrever. Nós estamos com só 180 inscritos, nós precisamos de mais número. Por quê? Porque esse canal precisa chegar em todo o Brasil, precisa chegar no mundo. Mas o logaritmo do YouTube só vai entender isso se tiver muitos inscritos e muitas visualizações. Então ajude o canal a crescer. Muito obrigado. Deus abençoa. Graça e paz. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Graça e paz. Fique com Deus.